Tricolores de toda a terra, está no ar o nosso resenhando pós-jogo do Campeonato Brasileiro Feminino, Fluminense 2, Sport 0. Grande vitória do Flusão fora de casa em Pernambuco. O Flu não tomou conhecimento dos domínios do Sport, foi lá, venceu. E vou falar, venceu e fez uma ótima partida, tá? Isso aqui é o mais legal. O Fluminense teve uma excelente atuação no jogo de hoje. A gente tem que reconhecer. E a gente está começando esse pós-jogo aqui de uma forma muito alegre, né? Porque é muito legal, você sabe minha opinião sobre isso, como eu fico feliz quando vejo o Fluminense ganhar e jogar bem. E as meninas hoje estão de parabéns, tá? E a gente vai começar com o nosso pós-jogo aqui para trazer esse vídeo aqui explicativo para vocês do que foi a partida, começando com a escalação do Fluminense, né? O Fluminense foi a campo com essa escalação que vocês estão vendo aí, a Cláudia no gol, a Sorriso no lateral esquerdo, a Gislaine, a Cotrim e a Isabela, a Xerife, Claudinha, Raquel, Lourdinha, Torre e Chu Santos. Esse foi o Fluminense que foi a campo. O Fluminense adotou um 4-3-3, galera, praticamente aí jogando no ataque com a Torre, a Lourdinha e a Chu. A Chu é a camisa 9, ela é mais aquela centroavante de área, né? Enquanto o Sport adotava ali duas linhas de 4, jogando com duas atacantes. E aí a gente começa aqui a nossa análise do jogo, né? Eu fiz algumas anotações. E logo aos 6 minutos eu coloco, o Sport começa pressionando, normal, né? O Sport pressionar um pouco mais, né? Subindo, marcando o Fluminense alto aos 7 minutos. Eu até coloco que o Fluminense estava dando muito espaço na frente de área, né? O Fluminense estava perdendo muito a segunda bola e quando o Sport avançava ao campo do Fluminense, eu sentia que havia um espaço muito grande entre a primeira linha e a segunda linha do Fluminense, o que permitia que o Sport jogasse no meio dessas duas linhas e a frente da área do Fluminense ficasse muito exposta. Aos 13 minutos, a Torre recebeu uma bola pelo lado esquerdo, entrou livre, cruzou um passe espetacular para a Chu. A Chu, na cara do gol, era só ela dar um totozinho pro lado direito, ela se antecipa a zagueira, mas ela dá um totozinho pro lado esquerdo, a bola vai para fora, raspando a trave. Ela perde uma grande chance de gol pro Fluminense, aos 13 minutos, a primeira grande chance do Flu. E antes de mais nada aí, se inscreve no canal que não está inscrito, deixa o like nesse vídeo, muito importante, para poder a gente aqui valorizar também o futebol feminino também, não só o resenha, mas também o futebol feminino. E aí, dando sequência aqui, teve esse gol perdido pela Chu, dos 13 até os 32 minutos não teve muitas chances de gols para ninguém, um jogo muito preso, né? Eu até coloco os 32, jogo preso, muito concentrado no segundo terço e muitos erros de passe. Tem um ponto negativo da partida como um todo, foram a quantidade de erros de passe, as meninas têm que melhorar um pouco a parte técnica, errando muitos passes, mas também erravam muitos passes muitas vezes por problemas de posicionamento no campo, né? A jogadora tinha que estar numa posição e não estava, e aí acabava tendo alguns erros. 34, a melhor chance do Sport. A Laisa, uma meia, recebeu a bola justamente como a gente falou, entre a primeira linha do Fluminense e a segunda linha, um espaço muito grande, ela recebe entre esses dois blocos, livre na frente da área, sem marcação, chuta no cantinho, e a goleira do Fluminense, a Cláudia, faz uma defesa simplesmente espetacular da Cláudia. A Cláudia é muito boa goleira, pegou uma bola no cantinho, uma grande defesa. E aí eu coloco um asterisco, né? Havíamos alertado aos 7 minutos, que eu botei aqui, né? Essa liberdade, ou seja, a gente tinha falado anteriormente aqui na anotação, né? E essa liberdade de novo resultou nisso. 37, eu botei, o Flu precisa explorar mais a bola longa na Torre. Por quê? Porque como o Sport pressionava o Fluminense alto, ele sempre ficava no mano a mano, e a Torre é uma jogadora habilidosa, tem o drible, né? E aí o Fluminense estava explorando um pouco a Torre. E aos 38, a Torre troca de lado com a Lourdinha e ela recebe a bola na direita e cruza cruza de cabeça, cruza a bola na área e atacante do Fluminense de cabeça, a Chu, cabeceou na trave. Um bom cruzamento da Torre, que é uma jogadora muito dinâmica. Quase o Fluminense faz o gol. E eu botei isso, precisa assustar o Sport. E continuo falando que estava tendo muitos passes errados. E o mais curioso é isso, né? O comentarista da TV do Sport dizendo que o Sport dominava o primeiro tempo, tinha as melhores chances, só que as duas grandes chances do jogo foram do Fluminense no primeiro tempo, né? Duas grandes chances mesmo. E aí termina o primeiro tempo, 0-0, Fluminense Sport. Começa o segundo tempo, o Sport comete, na minha opinião, uma grande falha. Talvez tenha sido a falha do jogo, né? O Sport estava bem no jogo até, porque, embora o Fluminense tinha tido essas duas chances, o Fluminense não tinha tanta liberdade assim. E aí o técnico do Sport tira a camisa 8, Pintinho, que estava fazendo uma grande partida, e a Andréia, que é a dupla de volante do Sport, que estavam bem no jogo, coloca a Bianca, que é uma volante também, e coloca a Ellen, que é uma meia. E aí ele muda do 4-4-2 para o 4-3-3. O Sport tenta atacar mais o Fluminense, mas dá mais espaço ao Fluminense.
Logo aos 2 minutos, a lateral do Fluminense, Isabela, leva um cartão amarelo. Aos 4 minutos, eu boto assim, um mérito do técnico do Fluminense é a consistência defensiva. O Flu não dá espaço para o Sport, mas é pouco efetivo na parte ofensiva. Precisa melhorar a parte ofensiva para equilibrar as duas coisas. Você viu o Fluminense bem organizado na parte defensiva, com as linhas aproximadas, mas na parte ofensiva o Fluminense não era tão organizado. Então ele falhava um pouco nisso, precisa melhorar isso. E aí aos 7 minutos, escanteio batido no primeiro pau, muito bem batido, inclusive, né, pela Raquel, ótima jogadora essa Raquel, sobe sozinha a Cotrim de cabeça e faz 1-0 o Fluminense. Ela se antecipa a defesa, se antecipa a goleira. Foi uma jogadaça, tá? Jogada ensaiada. Isso não é à toa, não. Bate no primeiro pau, ela se antecipa e faz 1-0 o Fluminense. E aí o que acontece? Eu chamo a atenção para Sport TV. TV Sport, que é o canal lá do Esporte Clube do Recife. Eles fazem uma coisa muito feia, sabe? Quando o Fluminense faz o gol, eles cortam na hora a comemoração da jogadora do Fluminense e voltam pro meio de campo. Eu acho assim de uma baixeza, de uma falta de fidalguia, de uma falta de espírito esportivo, e principalmente num esporte como o futebol feminino, que precisa do business, do marketing para desenvolver o esporte. Você vê uma TV de um clube cortar a comemoração do outro, tudo bem, você não vai vibrar, né? Gritar gol, não, pô. Você vai dizer gol do Fluminense, beleza, sério, sem vibrar. Mas cortar a comemoração das meninas, botar a câmera para o meio de campo, coisa assim, muito feia. Fica aqui meu protesto quanto à atitude da TV Esporte. E peço para que o Fluminense não faça isso. Se o Sport jogar com o Fluminense um dia no Maracanã ou no Rio de Janeiro, e porventura o Sport fizer um gol, nunca faça isso. Isso é ruim para o esporte feminino, para o futebol feminino. Isso é muito ruim. Se a gente quer desenvolver o futebol feminino, isso não é o caminho. Muito feio isso. 20 minutos, substituição no Fluminense, sai a Lourdinha, que estava cansada, entra a Keke, e sai a Isabela e entra a Karina. A Karina precisou entrar, a Isabela estava cansada. 13 minutos, escanteio. A Cláudia saiu muito mal, soltou a bola no pé da Jaque, jogadora do Sport, que acabou chutando a bola na trave, a melhor chance do Sport no jogo. Ainda tem ali uma substituição ali da Andréia, né? Ou melhor, você já tinha saído antes, né? 17 minutos eu boto bola esticada na Jaqueline. Ela ia ganhar, ela ia entrar livre. A Gislaine sai da zaga numa velocidade absurda e dá um carrinho lá na direita e intercepta a subida da Jaque, que entraria na cara do gol. O que a Gislaine se deslocou para chegar na bola foi uma coisa de maluco, uma interceptação linda. Coisa assim de primeiro mundo, coisa assim de futebol de alto nível. Ela saltou do campo aqui da defesa, foi lá no lado direito cobrir a lateral e deu o carrinho e ganhou a bola. Mas que zagueira essa Gislaine. Aí 18 minutos, um amarelo injusto para Sorriso, na minha opinião. A torcida pediu a juíza, que era a Edna, que é uma juíza experiente, apita até jogo do masculino, foi mal nesse cartão amarelo. 19 minutos eu boto. O Flu parece um pouco nervoso, errando muitos passes fáceis na saída de bola, querendo se complicar. Rifa, se não está com confiança, rifa. Se está cansada, rifa. 23 eu botei bom momento do Flu, subindo a marcação, com até 4 jogadores no campo ofensivo, dando trabalho a saída de bola do Sport. O Sport não consegue sair. Às vezes é melhor você jogar de forma ofensiva, marcar de forma ofensiva, do que ficar no campo defensivo, porque você não permite que a adversária construa o jogo dela. Foi isso que o Fluminense fez ali em 23 minutos. 27 minutos, uma batida de falta, eu botei assim, que partida faz a Gislaine? Que partida faz a Gislaine? E eu comecei a notar, depois da interceptação, e eu coloquei, já são 3 roubadas de bola da Gislaine no jogo, tá? Uma média altíssima. E aí tem uma substituição no Fluminense, a Nath Rodrigues, ela lateral direita, ela entra, sai a Sorriso, lateral esquerda, porque você não tinha, acho que uma lateral esquerda para colocar, colocou a Nath na lateral esquerda e entrou a Lelê no lugar da Torre, que estava morta, aos 28 minutos. 31 minutos eu boto bom passe da Lelê na Chu, ela executa a finalização errado. Era voltar na Lelê de novo, que a Lelê ia fazer o gol, estava sozinha, ela deu o passe errado. De novo eu coloco partidaça da Gislaine, PQP. Já contei aqui 4 interceptações, 3 roubadas de bola, uma partidaça. Ela se antecipava, as bolas longas para os atacantes do Sport, a Gislaine se antecipava e saía jogando. Assim, uma qualidade, uma categoria. É jogadora de seleção brasileira, eu sei, mas
tem que falar, né, cara? A qualidade, a categoria, jogando de cabeça em pé, que zagueiraço, hein? 34 minutos, contra-ataque do Flu, passe da Chu na Lelê, um passe espetacular da Chu para Lelê, uma bola que o Fluminense roubou, um contra-ataque rápido, a Lelê entrou livre e como uma centroavante tem que ser, mandou um balaço cruzado, 2-0 Fluminense, fecha o caixão, vitória muito justa de um time que era muito mais organizado, que tinha duas linhas bem compactadas, que tinha atacantes de velocidade, né, e que fez o que tinha que ser feito, entrou em campo, então que venceu com muito mérito, muito mesmo, uma vitória de mérito do Fluminense, uma vitória justíssima do Fluminense, uma vitória de almanaque, construída do início ao fim, então é uma grande vitória. Volto a falar que o ponto baixo fica aí, essa coisa da TV Esporte, que logo depois também não mostrou comemoração mais uma vez, negócio muito feio, e vamos botar aqui alguns dados da partida para a gente ir para os conformes aqui. Ó, aqui do lado direito, ó, Fluminense 51% de posse contra 49% do Sport, trocamos 385 passes contra 322 do Sport, sendo 75% de passe certo, é um número baixo, como eu falei, 95 passes errados do Fluminense, 85 do Sport, um número muito alto. 16 finalizações do Flu contra 8 do Sport, sendo 9 do Flu no gol, 3 do Sport no gol. Você vê que o Fluminense foi muito superior. O Fluminense mandou 2 bolas na trave, o Sport mandou uma, tá? Tá faltando uma bola na trave aqui. Escanteio 5-2 Fluminense, tá aqui amarelo 1 do Fluminense, 3 deles, e desarme 14 contra 13, enfim, o Fluminense foi muito superior, e na classificação, olha que legal, o Fluminense agora é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro, dá uma disparada ali, deixa Bahia e Bragantino para trás, e Flamengo que está em 9º, o Fluminense está muito próximo da zona de classificação para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro, e está ali empatado com o Palmeiras, né, podendo até passar o Palmeiras mais para frente, Corinthians. Então, muito bacana, parabéns ao Fluminense, parabéns às meninas do Flu. Queria aqui exaltar aqui a atuação da goleira Cláudia. Não gosto muito de falar de individual, porque o time todo foi bem, a lateral Sorriso, que lateral esquerda também. Mas eu queria muito elogiar pela partida de hoje a atuação da goleira Cláudia, a atuação da Gislaine, que para mim foi a craque do jogo. Já escolho aqui a Gislaine como craque do jogo. Disparada, melhor jogadora em campo, indiscutivelmente, sim, uma atuação assim, de almanaque dela, né? Muito boa mesmo, e da Raquel também, muito boa atuação. Então é isso, Fluminense vence por 2-0 com muito mérito, parabéns ao Flu, e a gente está aqui acompanhando o futebol feminino, tá bom? Lembrando que hoje também, futebol masculino, 8h30 da noite, começa o nosso pós-jogo aqui, tá bom, galera? Saudações tricolores, fiquem com Deus, deixa o like, ripa esse vídeo aqui, hypa, dá um hype aí nesse vídeo, só chegar o comentário pro lado e hypar que nos ajuda, valeu.